Então as aflições de ordem natural podem vir aí, muitas vezes vêm, porque a ação do homem na natureza é uma ação destrutiva. Então o homem, ele faz aí barragens, o homem desmata aí as florestas e não replanta essas florestas. O homem destrói florestas aí para criar pastos para os animais, né? E desviam rios, poluem a natureza com gases e mais gases tóxicos. Então muitas são as ações que o homem faz que prejudica o planeta em que ele vive. Embora Deus tenha prometido que nunca vai faltar chuva, nunca vai faltar o sol, nunca vai faltar alimento. Não. Enquanto o ser humano estiver na terra, não vai faltar. Agora, o homem precisa viver de uma maneira que ele não destrua a sua casa em que ele mora. Então é preciso que ele tome algumas atitudes para que freie um pouco a devastação, a destruição do planeta. A não ser que o homem fica assim, destrói um lugar e muda para outro, destrói um lugar e muda para outro. Que pelo menos assim, se ele fizesse assim, esse lugar que ele destruiu, a natureza se incumbiria de consertar isso com o tempo. Mas não, ele fica plantado em cidades. E as cidades vão crescendo cada dia mais. Então eles vão destruindo tudo à sua volta para enviar para a cidade. E vão acabando com tudo. Se eles fechassem a cidade e fossem para bem longe, então daria tempo desse lugar aí ser recuperado. Mas não, vão destruindo, e não sai daí. Então começa a ocorrer o quê? Deslizamentos de terra, tremores de terra, problemas com chuva, falta de chuva. Começa a ocorrer vários problemas acarretados pelo homem, pela sua devastação. Então vem o problema de lixo e vem vários outros problemas que vão ocorrendo devido à destruição do ser humano. Então aí nós vamos ver que existem aí problemas e mais problemas que estão sendo estudados. Então nós vamos ver que existem problemas que atingem o mundo inteiro hoje, são discutidos pelo mundo inteiro, embora haja pouquíssima vontade política de resolver esses problemas. Mas existem e são discutidos, são aí detectados, e todos os seres humanos passam por problemas devido a essa ação má do homem sobre a natureza. Quando a Bíblia diz que a criação geme, não quer dizer que a criação tenha sentimentos. Não quer dizer que eles pensem, raciocinem como nós, os animais, as árvores, os rios, os lagos. Não é que eles pensem e tenham sentimento como o nosso. Mas está dizendo que toda a terra sofre pela devastação do homem. Agora, a terra será restaurada somente no milênio. Lá, tudo voltará a ser bem cuidado novamente. E o homem não terá mais essa ação devastadora que tem hoje. O próprio Cristo estará governando o mundo. Agora, depois do milênio de Cristo, a terra será destruída e acabou. Então não pense que aí você vai morar nessa terra aqui, toda restabelecida, restaurada um dia. Nada disso. Nós teremos um corpo espiritual. Nós não precisaremos dessa natureza que existe hoje. Então, o homem foi colocado na terra para viver aqui, mas não eternamente. Nós viveremos eternamente na Nova Jerusalém, uma cidade celestial, onde nós teremos corpos espirituais, sem necessidade de comer, de beber, de dormir, nada disso. Então, não é nessa terra mais. Mas então, enquanto o homem mora na terra, ele deve cuidar dessa terra, deve tomar todo cuidado, porque ele mesmo é quem sofre pela destruição que ele causa à terra.
Então, se existe aí um terremoto, por exemplo, o crente está ali, ele vai passar por aflição por isso. Existe lugar onde parou de chover, o crente mora ali, ele vai passar por problemas durante essa seca. Existem lugares onde se está chovendo demais, também o crente mora ali, ele vai passar por esses problemas ocasionados por esse excesso de chuva. Então, são intempéries, são coisas que vão acontecendo e o crente está sujeito a elas. Não quer dizer que Deus agora vai, por exemplo, lá no interior do Ceará, um lugar bem seco, que não chove, aí vai chover só na casa dos crentes, ou só na roça do crente. Em outros lugares não vai chover. Não é assim que funciona. E a Bíblia ensina que tanto os crentes como os ímpios passam pelas mesmas situações de aflições, tribulações, angústia e sofrimento. A diferença é que o crente passa com Deus. Dentro aí da primeira parte das aflições do tempo presente, temos aí número 2, de ordem econômica então. Outra aflição que se abate sobre o mundo é a de ordem financeira. A crise econômica internacional empobrece países, nações e famílias. Quantos não deram cabo da própria vida porque da noite para o dia descobriram que perderam todos os bens? Em nosso país, milhões de pessoas sobrevivem com menos de um salário mínimo. A pobreza, a fome e a miséria continuam a flagelar vidas ao redor do mundo, inclusive as dos servos de Deus. Marcos 12, 41 a 44. Então aqui na área financeira. Então veja bem, nós estamos passando um momento aí no mundo de crise financeira na Europa. Países que todos achavam que nunca passariam por problemas financeiros. É a região lá do euro. Mas, no entanto, estão passando por problemas financeiros. Então existem aí milhares de motivos para que isso ocorra. Agora, nós estamos aqui na América do Sul, mas nós somos atingidos, porque existe a globalização hoje. Eles investem dinheiro no Brasil. O Brasil investe dinheiro lá. Então, se lá está com problemas financeiros, eles vão deixar de investir aqui aquilo que deveriam investir se estivessem bem financeiramente. E aqueles empresários brasileiros que investiram lá perderam dinheiro no investimento que eles fizeram. Então reflete a nossa vida aqui. Então veja bem que os problemas financeiros eles atingem as pessoas, tanto faz como sendo crentes ou não. Todos participam dos problemas mundiais. Veja que é uma coisa séria. Então todos deveriam se unir para ajudarem uns aos outros e todos viveriam tranquilos. É o que vai acontecer no governo de Cristo só durante o milênio. Um governante só que vai controlar todo mundo. Aí sim, tudo dá certo. Então o que ocorre hoje? Enquanto há países que estão aí muito ricos, pessoas vivem muito bem, exageradamente bem, são consumidores terríveis, consomem tudo que querem, que desejam. Em contrapartida, existem aqueles que estão passando fome. Milhões e milhões de pessoas passando fome, necessidade de tudo, como países da África, por exemplo. Existem também países onde os governantes vivem na luxúria, enquanto os seus governados, o povo, vive na pobreza e na miséria. Então essa péssima distribuição aí de riquezas pode ocasionar então na vida dos crentes problemas sérios, aflições, tribulações, necessidades, sofrimentos que ele não deveria passar, mas que passa por causa dos outros, nem é por causa dele próprio. Lembrando também que existem aqueles crentes, salvos, mas
que são preguiçosos e por isso também passam necessidades. Mas vamos ver a próxima etapa aqui da nossa lição. Então fala sobre as aflições do tempo presente de ordem física. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, doenças como câncer, hepatite, hipertensão arterial, depressão e obesidade são consideradas as pragas do século XXI. Essa informação traz-nos algumas indagações. Será que o crente fiel não é vítima do câncer? Ou não desenvolve a depressão e não sofre de hipertensão arterial? Não precisamos de muito esforço para reconhecer que as enfermidades também atingem os salvos e são consequência da queda. Romanos 6:23. Mesmo cientes de que as doenças acometem igualmente o servo de Deus, é impossível ignorar que há enfermidades de natureza espiritual e oriundas de práticas pecaminosas. Mateus 9:32-33, João 5:14-15. Então as doenças, as enfermidades, as epidemias, tudo isso está aí trazendo sofrimento, angústia, aflição na vida tanto dos que não são crentes como na vida dos que são crentes. Se o crente controlasse melhor a sua vida, como ensina a Bíblia, por exemplo, controlando a sua alimentação, ele não passaria por tanta aflição, diminuiria bastante. Então um crente que é viciado em Coca-Cola, viciado em café, às vezes carnes gordurosas, né? Carne de porco e tal, essas coisas. A Bíblia ensina, pelo menos, o crente ter controle sobre a sua alimentação. Mas a glutonaria, que é um pecado, faz com que as pessoas adoeçam muito mais do que deveriam adoecer. Essa é a realidade. Então nós devemos aprender com a Bíblia algumas coisas necessárias e que poderiam evitar muitas doenças pelas quais o crente passa e não deveria passar, já que ele tem o Espírito Santo e tem o domínio próprio. Então, ele poderia evitar. Mas existem outras, né? Por exemplo, você pode herdar do seu parente, do seu pai, do seu avô, de alguém, herdar um problema de saúde, um problema de coração, né? Aí, diabetes, alguma coisa assim. Então, é uma doença que você não desenvolveu, mas que veio da parte do seu parente. Existem doenças que nós mesmos causamos. Então, quando nós não praticamos nenhum tipo de exercício físico, quando nós nos alimentamos mal, quando nós aí não cuidamos da nossa saúde, então estamos sujeitos a ficar doentes. Quando nós não nos precavemos, por exemplo, vamos a um lugar onde existe uma epidemia, mas a gente não toma a vacina, quando vai para lá, acaba ficando doente. Então, são coisas que nós deveríamos fazer para nos prevenir e não fazemos. Existem doenças também que são causadas por demônios. Existe na Bíblia exemplo. Jesus expulsou o demônio de alguém que estava surdo e mudo, por exemplo, e a pessoa passou a ouvir e a falar. Então aquilo que ele tinha não era um problema de ordem física, mas espiritual. E nós devemos sempre nos lembrar também que o crente deve acreditar no poder de Deus. E Jesus cura as enfermidades. E você deve se submeter a isso, você deve procurar por isso. Pedir oração, pois a Bíblia ensina. Orai-nos pelos outros. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles vão ungir você com óleo em nome do Senhor. Você será curado. Então, a maioria dos crentes não vai até a igreja, não pede ajuda, não pede oração, não acredita no poder de Deus, no desejo de Deus curá-lo, então continua doente. Então existem as doenças de ordem aí natural, mas existem também as de ordem espiritual. Existem as doenças herdadas, existem as doenças adquiridas
E existem as doenças devido ao pecado.